Ele entrou no banco com roupa suja de terra e botas rasgadas. O gerente riu na cara dele e fez uma aposta cruel na frente de todos. Se tiver dinheiro na conta, eu te pago o dobro. Ninguém imaginava quem realmente era aquele fazendeiro simples. E o que estava prestes a acontecer ia mudar a vida de todos para sempre. O sol estava no meio do céu quando a velha caminhonete parou em frente ao Banco Progresso, bem no centro de Vale do Amanhecer. O barulho do motor diesel chamou a atenção de alguns pedestres que passavam pela calçada. O veículo tinha os anos marcados na lataria, com aquela pintura desbotada que só o tempo e a poeira da estrada conseguem criar. Quando o motorista desceu, dava para ver que tinha acabado de chegar direto da roça. As botas de couro estavam sujas de terra vermelha. A calça jeans tinha manchas de trabalho pesado e a camisa xadrez estava amarrotada como se tivesse sido vestida antes do amanhecer. Sebastião Ferreira tinha aquele jeito de quem trabalha com as próprias mãos desde sempre. Rosto marcado pelo sol, cabelo grisalho um pouco bagunçado e aquelas mãos grandes e calejadas que contam mais história que palavras. Ele ajeitou o chapéu de palha na cabeça e olhou para o prédio moderno do banco. Vidro espelhado, porta automática, ar-condicionado que provavelmente gelava mais que geladeira. Era outro mundo ali dentro, mas ele tinha vindo com propósito e nada ia fazer ele desistir. Quando empurrou a porta giratória, sentiu o ar gelado bater no rosto como um tapa de realidade. O contraste era gritante. Lá fora, o calor do interior queimava a pele. Aqui dentro, parecia que tinha entrado em outro país. O chão de mármore brilhava tanto que dava para ver o reflexo das pessoas. As cadeiras eram todas acolchoadas, tinha até uma máquina de café expresso no canto. Música instrumental tocava baixinho nos alto-falantes. Tudo limpo, organizado, perfeito demais. As primeiras pessoas que notaram a presença dele foram duas senhoras bem vestidas que esperavam na fila preferencial. Elas olharam de cima a baixo, trocaram aquele olhar de quem está vendo algo fora do lugar e discretamente se afastaram alguns passos. Uma delas sussurrou algo para a outra, cobriu a boca com a mão, mas não tão bem que Sebastião não percebesse. Ele estava acostumado. Já tinha visto esse tipo de reação antes. Gente que julga pela roupa, que acha que pobreza é contagiosa. Na área dos caixas, Luciana estava atendendo um cliente quando viu Sebastião se aproximando. Ela era daquelas funcionárias que gostava de manter tudo no seu quadrado, certinho, sem surpresas. Cliente bem vestido recebia sorriso largo. Cliente simples recebia cara fechada. E quando viu aquele homem com roupa de trabalho suja caminhando em direção ao balcão dela, fez aquela cara de quem está sentindo um cheiro ruim. Franziu o nariz, olhou para a colega do lado e revirou os olhos. Sebastião chegou até o balcão com passos firmes. Tirou o chapéu da cabeça por educação, segurou com as duas mãos na frente do peito e falou com voz calma. Bom dia. Preciso resolver um assunto importante aqui. Luciana demorou uns 3 segundos para responder, como se estivesse fazendo um favor imenso. O senhor tem conta aqui? Tenho, sim. Nome completo? Sebastião Ferreira. Ela digitou no computador com cara de quem já sabia que não ia encontrar nada. Clicou, olhou, clicou de novo, e então fez aquela expressão de dúvida. Não estou encontrando nada no sistema básico. O senhor tem certeza que é cliente deste banco? Tenho certeza. Porque aqui não aparece nada. Talvez o senhor esteja confundindo com outra agência? Sebastião respirou fundo. Sabia que aquilo ia ser complicado desde o começo. Não estou confundindo. Sou cliente especial. Talvez precise de autorização diferente para consultar. Luciana soltou uma risadinha curta. Cliente especial? A forma como ela falou deixou claro que não estava acreditando em nada. Olha, senhor, cliente especial tem cadastro que aparece na hora. Se não está aparecendo, é porque não existe. E nesse momento, um homem de terno cinza que estava passando pelo corredor parou ao ouvir a conversa. Era Edson, o chefe de segurança do banco. Ele tinha aquele jeito sério de quem trabalha prestando atenção em tudo. Caminhou até o balcão e olhou para Sebastião de cima a baixo, analisando cada detalhe. A roupa suja, as botas com barro seco, o chapéu velho na mão. Algum problema aqui, Luciana? Não, Edson.
O senhor aqui está dizendo que é cliente especial, mas não tem nada no sistema. Edson se aproximou mais. Ficou bem perto de Sebastião, quase intimidador. Senhor, o banco atende todo mundo, mas precisa ter cadastro. Se não tem cadastro, não tem como ajudar. Eu tenho cadastro, Sebastião repetiu com paciência. Só preciso falar com o gerente. O gerente está ocupado com clientes importantes. Meu assunto também é importante. Edson cruzou os braços. Olha, vou ser direto com o senhor. Este banco tem um perfil de clientes. A gente precisa manter um padrão. O senhor não acha que talvez uma agência mais simples seria melhor para o seu caso? As palavras doeram. Não pela grosseria em si, mas pelo que representavam. Era aquele tipo de humilhação silenciosa que dói mais que grito. Sebastião apertou o chapéu com força. Sentiu as mãos suarem um pouco, mas manteve a voz firme. Eu só quero falar com o gerente. Do outro lado do salão, sentado numa mesa envidraçada com ar de dono do mundo, estava Márcio Tavares. Gerente de contas premium, 40 e poucos anos, cabelo engomado, terno italiano que custava mais que carro popular. Ele estava mexendo no celular quando percebeu a movimentação perto dos caixas. Levantou os olhos, viu Sebastião ali parado com aquela roupa de trabalho e imediatamente franziu a testa. Márcio se levantou e caminhou até lá com passos apressados, como se estivesse indo apagar um incêndio. Que situação é essa? A voz dele saiu alta o suficiente para outras pessoas prestarem atenção. Edson se virou para ele. O senhor aqui está insistindo em falar com você, Márcio. Diz que é cliente especial, mas não tem nada no sistema. Márcio olhou para Sebastião com aquele ar de superioridade que só gente pequena por dentro consegue ter. Cliente especial? Ele repetiu as palavras como se fossem piada pronta. Senhor, cliente especial tem gerente dedicado, sala privativa, atendimento agendado. O senhor tem alguma dessas coisas? Não vim aqui para ser tratado diferente, Sebastião disse calmamente. Só vim resolver um assunto na minha conta. Sua conta? Márcio deu uma risadinha que deixou Sebastião com vontade de ir embora dali. E que tipo de conta o senhor tem? Poupança? Aquelas de abrir com R$10? Algumas pessoas que estavam esperando atendimento começaram a prestar atenção na conversa. Um casal bem vestido olhava a situação com cara de incômodo. Uma senhora de cabelo pintado comentou baixinho com o marido. Que absurdo deixarem qualquer um entrar aqui. Sebastião sentiu o ambiente ficando pesado, mas não ia desistir. Por favor, só precisa consultar minha conta. O nome é Sebastião Ferreira. Preciso fazer uma movimentação importante hoje. Márcio cruzou os braços e inclinou a cabeça para o lado como quem está lidando com criança teimosa. Movimentação importante? Quanto o senhor quer movimentar? R$50? 100? A piada arrancou risos de Cláudia Nogueira, outra funcionária que tinha se aproximado para ver o que estava acontecendo. Ela era daquelas pessoas que adoram fazer parte de humilhação alheia, que riem mais alto quando alguém está sendo diminuído. Márcio, acho que ele veio no banco errado, Cláudia disse entre risinhos. Tem uma lotérica na esquina que resolve essas coisas. Mais risos. Sebastião sentiu o rosto esquentar. Não de vergonha, mas de uma raiva controlada que vinha de anos vendo gente pequena se achar grande porque está do lado de dentro de um balcão. Eu só quero que consultem minha conta. É só isso que estou pedindo. Márcio revirou os olhos teatralmente. Está bem. Vou fazer isso só para o senhor ver que está perdendo tempo. Ele pegou o mouse do computador de Luciana e começou a digitar com aquela pressa de quem quer acabar logo com situação incômoda. Digitou o nome, clicou em buscar, esperou a tela carregar. O sistema demorou alguns segundos. Márcio tamborilava os dedos no balcão com impaciência. Luciana olhava para as unhas. Cláudia já estava voltando para o posto dela. Edson continuava ali perto, de braços cruzados, como se estivesse esperando o momento certo para escoltar Sebastião para fora. A tela atualizou. Márcio olhou. Franziu a testa. Olhou de novo. Não tem nada nesse nome no cadastro comum. Ele se virou para Sebastião com aquele sorriso vitorioso de quem acabou de provar um ponto. Viu? Eu disse que o senhor estava no banco errado. Talvez precise procurar em outro tipo de conta, Sebastião insistiu. A voz ainda calma, mas começando a mostrar sinais de cansaço. Que outro tipo de conta? Conta especial. Conta VIP.
A palavra VIP fez Márcio soltar uma gargalhada que ecoou pelo banco inteiro. VIP? O senhor acha que tem conta VIP aqui? Senhor, sabe quanto precisa ter de saldo para ser VIP neste banco? Sei. Quanto? Mais de 1 milhão. Márcio gargalhou mais alto ainda. Cláudia voltou para ver o final do show. Outros funcionários começaram a prestar atenção. Até clientes pararam o que estavam fazendo para acompanhar aquela situação inusitada. Mais de 1 milhão? Márcio repetiu alto para todo mundo ouvir. O senhor está me dizendo que tem mais de 1 milhão de reais na conta? Sebastião olhou direto nos olhos dele. Não desviou. Não piscou. E com uma voz que saiu lá de dentro, carregada de uma certeza que ninguém ali estava esperando, ele disse apenas uma palavra. Sim. O silêncio que caiu foi tão pesado que até a música do banco pareceu parar de tocar. A palavra sim ainda ecoava no ar quando Márcio perdeu completamente a compostura. Ele não conseguiu segurar. Começou a rir de um jeito que chamou a atenção de todo mundo no banco. Não era risada discreta. Era aquela gargalhada escandalosa de quem acabou de ouvir a piada mais engraçada do ano. Ele bateu a mão no balcão com tanta força que o mouse do computador pulou alguns centímetros. 1 milhão! Márcio gritou para quem quisesse ouvir. Vocês estão ouvindo isso? O senhor aqui tem 1 milhão na conta. Cláudia Nogueira veio correndo do outro lado do salão. Ela não ia perder aquilo por nada neste mundo. Quando chegou perto, já estava com aquele sorrisinho maldoso de quem adora ver alguém sendo humilhado. Sério, Márcio? 1 milhão? Ela olhou Sebastião de cima a baixo, demorando o olhar nas botas sujas, na calça manchada, na camisa amarrotada. Com essa roupa? Nem parece que tem dinheiro para pagar passagem de ônibus. Outros funcionários começaram a se aproximar também. Jefferson, o assistente de gerência, veio ver o que estava acontecendo. 2 caixas largaram os postos para acompanhar o show. Até o pessoal da retaguarda abriu a porta para espiar. Era como se um circo tivesse armado lona bem ali no meio do Banco Progresso. Sebastião continuava parado no mesmo lugar, segurando o chapéu com as 2 mãos, sentindo o peso de todos aqueles olhares sobre ele. Era o tipo de situação que faria qualquer pessoa querer desaparecer, sumir, nunca mais voltar. Mas ele tinha vindo ali com um propósito. E propósito não se abandona só porque algumas pessoas decidiram ser cruéis. Olha só, pessoal. Márcio continuou em voz alta, adorando ser o centro das atenções. Temos aqui um milionário disfarçado. Veio de caminhonete velha, com roupa de trabalho, mas é milionário. Ele fez uma pausa dramática e então perguntou com ironia. Me diz uma coisa, senhor milionário. O senhor guarda esse dinheiro todo debaixo do colchão? Ou enterrou no quintal igual nos filmes? A piada arrancou gargalhadas generalizadas. Luciana teve que se apoiar no balcão de tanto rir. Cláudia bateu palma como se estivesse assistindo stand-up comedy. Até Edson, o segurança sério, esboçou um sorriso no canto da boca. Nesse momento, a porta do banco se abriu e entrou um homem que fez o ambiente mudar completamente. Dr. Reinaldo Campos era dessas pessoas que você reconhece de longe como sendo importante. Terno azul marinho impecável, gravata de seda, sapato italiano que brilhava mais que o chão do banco. Ele era cirurgião plástico famoso na cidade, dono de clínica particular, aquele tipo de cliente que movimentava dinheiro grande todo mês. Dr. Reinaldo parou assim que entrou e viu aquela aglomeração de funcionários rindo no meio do salão. Viu Sebastião ali no centro, com aquela roupa humilde, sendo alvo de toda aquela zombaria. A expressão no rosto dele mudou na hora. Franziu a testa, apertou os lábios e caminhou direto até Márcio com passos decididos. Márcio, que situação é essa? A voz dele saiu firme, com aquela autoridade de quem está acostumado a ser obedecido. Márcio se virou rapidamente, o sorriso ainda no rosto. Dr. Reinaldo, bom dia. É só uma situação que estamos resolvendo aqui. Resolvendo? Dr. Reinaldo olhou ao redor com desaprovação. Parece mais que estão fazendo circo. Tenho conta neste banco há 15 anos. Nunca vi uma cena dessas. É que o senhor aqui... Márcio apontou para Sebastião como se estivesse mostrando um objeto curioso. Apareceu dizendo que tem 1 milhão na conta. Mas olha só como ele está vestido, doutor. Olha a situação. Dr. Reinaldo olhou para Sebastião,
depois para Márcio, e balançou a cabeça negativamente. E desde quando roupa determina quanto dinheiro alguém tem? A pergunta pegou Márcio de surpresa. Ele abriu a boca, mas não saiu som nenhum por alguns segundos. Não é isso, doutor, mas... Mais nada. Dr. Reinaldo cortou. Isso aqui é um banco, não desfile de moda. Se o senhor diz que tem conta, consulta e pronto. Simples assim. Ele se virou para Sebastião. Desculpe pela situação, senhor. Isso não deveria estar acontecendo. Sebastião assentiu em agradecimento, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Márcio resolveu dar show definitivo. A humilhação em frente ao Dr. Reinaldo tinha ferido o ego dele. E quando o ego ferido encontra poder momentâneo, vira veneno puro. Sabe de uma coisa? Márcio falou alto, se virando para encarar Sebastião. Vou fazer melhor. Vou fazer uma aposta aqui, na frente de todo mundo. Ele abriu os braços teatralmente. Se o senhor realmente tiver 10 mil reais nessa conta, não 1 milhão, só 10 mil mesmo, eu tiro do meu bolso e pago o dobro. 20 mil reais, na hora. O senhor aceita? O banco inteiro ficou em silêncio. Era daqueles silêncios pesados onde você consegue ouvir o ar-condicionado funcionando. Todos os funcionários pararam de rir e prestaram atenção. Alguns clientes que estavam esperando atendimento se aproximaram para ver o desfecho. Até a música ambiente do banco parecia ter abaixado o volume. Cláudia puxou o celular do bolso rapidinho. Gente, isso vai ser épico. Vou filmar. Ela apontou a câmera para Sebastião, esperando o momento viral onde o homem simples ia ter que admitir que estava mentindo. Jefferson também pegou o celular. Em poucos segundos, tinha 3 funcionários filmando a cena. Era como se estivessem esperando o momento perfeito para postar nas redes sociais, para transformar aquilo em entretenimento viral às custas da dignidade de alguém. Sebastião olhou ao redor. Viu todos aqueles rostos esperando sua resposta. Viu os celulares apontados para ele. Viu a expressão de superioridade no rosto de Márcio. Sentiu o peso daquela aposta cruel, mas também sentiu algo mais fundo. Sentiu raiva. Não raiva explosiva, mas aquela raiva controlada de quem passou a vida inteira sendo julgado pela aparência, sendo diminuído por gente que acha que roupa cara faz pessoa grande. Pode consultar a conta, Sebastião disse, a voz saindo mais firme do que antes. Mas quando descobrir quanto tem lá, vai se arrepender de ter feito essa aposta. Márcio soltou outra risada. Arrepender? Eu? Senhor, eu trabalho com dinheiro faz 15 anos. Já vi todo tipo de gente. E eu sei reconhecer quando alguém está blefando. Ele se virou para os colegas. Ele está blefando, óbvio. Óbvio. Cláudia concordou, ajustando o ângulo do celular para pegar melhor o momento da humilhação final. Dr. Reinaldo balançou a cabeça novamente, claramente desconfortável com toda aquela situação. Márcio, isso não está certo. Você não deveria fazer apostas com clientes. Relaxa, doutor. Isso vai ser rápido. Márcio voltou para o computador com aquela confiança de quem tem certeza absoluta de que vai ganhar. Qual o nome completo mesmo? Sebastião Ferreira. Márcio digitou devagar, com aqueles dedinhos de quem está adorando prolongar o momento. Sebastião Ferreira. Ele clicou no botão de busca. Agora vamos descobrir a verdade. Sebastião respirou fundo. Lembrou de quando era criança e passava fome. Lembrou de trabalhar na roça alheia desde pequeno, acordando antes do sol nascer e dormindo com as costas doendo. Lembrou de todas as vezes que foi julgado, diminuído, humilhado por gente que tinha mais dinheiro. Lembrou de prometer a si mesmo que quando conseguisse alguma coisa na vida, nunca ia perder a humildade, nunca ia deixar a riqueza subir à cabeça. E foi exatamente por isso que tinha vindo ao banco naquele dia vestido direto da roça. Porque roupa não faz pessoa. Porque dignidade não mora no preço da camisa. Porque ele não precisava provar nada para ninguém. Só precisava ser quem sempre foi. Sebastião Ferreira. Trabalhador. Honesto. Simples. A tela do computador carregou. Márcio olhou. Franziu a testa. Clicou de novo. Olhou mais atentamente. A expressão de confiança começou a rachar. Ele apertou os olhos como se não estivesse acreditando no que estava vendo. Clicou uma terceira vez, agora mais rápido, quase nervoso. E aí? Cláudia perguntou, ainda filmando. Não tem nada, né? Eu sabia. Mas Márcio não respondeu.
Ele continuava olhando para a tela, o rosto ficando cada vez mais pálido. O mouse escapou da mão dele e caiu no balcão com um barulhinho seco. As mãos começaram a tremer. A testa começou a suar. Márcio! Jefferson se aproximou. Que foi? Fala alguma coisa. Márcio engoliu seco. Tentou falar, mas a voz saiu rouca, quase inaudível. Ele limpou a garganta e tentou de novo, mas as palavras não conseguiam sair direito. Luciana ficou curiosa e deu a volta no balcão para ver a tela do computador. Quando viu, a cor sumiu do rosto dela também. Ela cobriu a boca com as duas mãos, os olhos arregalados de choque puro. Gente, o que foi? Cláudia estava ficando impaciente. Fala logo! Sebastião continuava ali parado, observando a reação de todos eles. Sabia exatamente o que estava acontecendo. Sabia o que eles estavam vendo naquela tela. E esperou. Esperou com a paciência de quem planta semente e sabe que a colheita vem no tempo certo. Márcio finalmente conseguiu juntar as palavras. Ele olhou para Sebastião, depois para a tela, depois para Sebastião de novo. Quando falou, a voz saiu trêmula, carregada de um medo que ele não conseguia mais esconder. Quanto o senhor disse que tinha na conta? Sebastião não desviou o olhar. Eu não disse quantidade exata. Só disse que tinha mais de 1 milhão. Mais de 1 milhão. Márcio repetiu como se estivesse em transe. Ele olhou para os colegas, para os celulares ainda filmando, para Dr. Reinaldo que esperava explicações. E então, com uma voz que era quase um sussurro desesperado, ele soltou a bomba. Ele não tem 1 milhão. Cláudia soltou uma risada vitoriosa. Eu sabia. Ele tem muito mais que isso. O silêncio que caiu foi ensurdecedor. Ninguém ria mais. Ninguém filmava mais. Todos ficaram paralisados, processando o que acabavam de ouvir. E Sebastião, com aquela calma que só vem de quem conhece o próprio valor, simplesmente esperou o próximo movimento. Porque a verdade estava apenas começando a aparecer. Cláudia deixou o celular cair. O barulho do aparelho batendo no chão de mármore ecoou pelo banco inteiro, mas ela nem se moveu para pegar. Estava paralisada, olhando para Sebastião como se estivesse vendo um fantasma. Jefferson soltou o celular também, mas conseguiu segurar antes de cair. As mãos dele tremiam tanto que a imagem da gravação ficou toda borrada nos últimos segundos. Márcio ainda estava atrás do balcão, olhando fixo para a tela do computador. O suor escorria pela testa dele. A gravata de seda que tinha custado uma fortuna parecia estar apertando demais no pescoço. Ele puxou o nó com os dedos trêmulos, tentando respirar melhor. A expressão no rosto era de quem tinha acabado de ver o mundo desabar. Quanto? Dr. Reinaldo perguntou, a curiosidade tomando conta. Quanto ele tem na conta? Márcio não conseguiu responder. A voz simplesmente não saía. Luciana teve que falar por ele, mas as palavras saíram tão baixas que mal dava para ouvir. Mais de 15 milhões. O banco inteiro congelou. Clientes que estavam esperando atendimento ficaram boquiabertos. O segurança Edson deu 2 passos para trás, como se precisasse de distância para processar a informação. Até a moça da limpeza, que estava passando pano perto da entrada, parou o que estava fazendo e olhou para Sebastião com respeito novo nos olhos. 15 milhões de reais. Na conta de um homem vestido com roupa de trabalho suja de terra. Na conta de alguém que tinha sido tratado como mendigo nos últimos 20 minutos. Na conta de uma pessoa que tinha sido filmada, zombada, humilhada publicamente. Cláudia abaixou a cabeça. O peso da vergonha era tão grande que ela não conseguia mais olhar para ninguém. Tinha filmado tudo. Tinha rido de cada piada. Tinha feito comentários cruéis sobre cheiro, sobre roupa, sobre aparência, e agora descobria que tinha humilhado um dos homens mais ricos que já tinha pisado naquele banco. Márcio finalmente conseguiu falar, mas a voz saiu quebrada, desesperada. Senhor Sebastião, eu não sabia. Não sabia o quê? Sebastião perguntou, a voz calma, mas carregada de algo mais profundo. Não sabia que eu tinha dinheiro? Ou não sabia que deveria me tratar com respeito mesmo se eu não tivesse? A pergunta caiu como um martelo pesado no meio daquele silêncio constrangedor. Porque era exatamente esse o ponto. Ninguém ali tinha tratado Sebastião mal porque ele não tinha conta. Tinham tratado mal porque acharam que ele não merecia respeito. Porque julgaram pela roupa. Porque decidiram que gente simples não tem valor?
Dr. Reinaldo balançou a cabeça, olhando para Márcio com desaprovação profunda. Você fez uma aposta idiota. Disse que ia pagar 20 mil reais se ele tivesse 10 mil na conta. Ele tem 15 milhões. Como você vai honrar sua palavra agora? Márcio abriu e fechou a boca várias vezes, mas não saiu som nenhum. Era óbvio que não tinha 20 mil reais para pagar. Era óbvio que tinha falado aquilo só para humilhar, sem nunca imaginar que ia ter que cumprir. Sebastião deu alguns passos em direção ao balcão. Os funcionários se afastaram instintivamente, como se estivessem diante de alguém importante demais para estar perto. Ele apoiou as mãos no mármore gelado, aquelas mãos grandes e calejadas que contavam história de trabalho duro, e olhou para cada pessoa ali. Para Márcio, para Cláudia, para Luciana, para Jefferson, para Edson. Vocês querem saber por que eu vim aqui hoje? A voz dele saiu diferente agora, mais forte, mais carregada de emoção. Querem saber por que insisti em ser atendido neste banco específico, vestido desse jeito específico, neste dia específico? Ninguém respondeu, mas todos prestaram atenção. Até os clientes que estavam na fila se aproximaram para ouvir melhor. Sebastião respirou fundo. O que ia contar agora era a parte mais difícil, a parte que doía só de lembrar. Mas precisava ser dito. Precisava ser entendido. Hoje faz exatamente 30 anos que minha mãe começou a trabalhar neste banco. A revelação pegou todo mundo de surpresa. Márcio franziu a testa, tentando processar a informação. Cláudia levantou os olhos, confusa. Dr. Reinaldo ficou mais atento. Ela se chamava Dona Aparecida. Sebastião continuou, a voz começando a falhar um pouco. Trabalhou aqui como faxineira por 15 anos. Acordava às 4 da manhã para pegar 2 ônibus e chegar aqui às 6, quando o banco abria para limpeza. Luciana cobriu a boca com a mão. Ela era funcionária antiga. Lembrava vagamente de uma faxineira simpática que trabalhava de madrugada, sempre com um sorriso no rosto, mesmo carregando peso de vida difícil. Minha mãe limpava esses pisos de mármore que vocês pisam todos os dias sem nem olhar para baixo. Sebastião disse, apontando para o chão reluzente. Ela lustrava essas mesas, limpava esses vidros, esvaziava as lixeiras. E sabem como era tratada? Ninguém respondeu. Mas todos sabiam. Porque faxineira é sempre invisível. Gente que trabalha de madrugada não tem nome, não tem história, não tem dignidade para quem chega depois só para encontrar tudo limpo e organizado. Era invisível. Sebastião respondeu à própria pergunta. As pessoas passavam por ela como se não existisse. Não diziam bom dia, não agradeciam pelo trabalho. Tratavam como móvel, como algo que estava ali, mas não tinha importância. A emoção na voz dele estava crescendo. Dava para ver que aquilo doía de verdade, que carregava anos de mágoa guardada, de promessas feitas em silêncio. Eu era criança pequena, ele continuou. Às vezes ela me trazia junto quando não tinha com quem me deixar. Eu ficava sentado ali naquele canto. Apontou para uma cadeira perto da entrada, esperando ela terminar o serviço. Via como as pessoas olhavam para nós. Via o desprezo nos olhos de gente bem vestida que chegava cedo para reuniões importantes. Cláudia começou a chorar baixinho. Estava entendendo onde aquilo ia dar. Estava percebendo a dimensão do que tinha feito. Minha mãe me criou sozinha, Sebastião disse. E agora as lágrimas apareceram nos olhos dele também. Meu pai foi embora quando eu tinha 3 anos. Ela trabalhou em 3 empregos para me dar comida, roupa, escola. Limpou casa de gente rica, lavou roupa alheia. E trabalhou aqui, neste banco, limpando o chão, onde hoje tem 15 milhões meus depositados. O silêncio era tão profundo que dava para ouvir o zumbido do ar-condicionado. Cada pessoa ali estava processando aquela história, sentindo o peso daquelas palavras. Quando eu tinha 12 anos, Sebastião continuou, limpando os olhos com as costas da mão. Vim aqui buscar minha mãe no fim do turno dela. Estava chovendo muito. Ela saiu pela porta dos fundos, aquela que funcionário usa, e estava encharcada porque não tinha guarda-chuva. Um gerente passou por ela naquele momento, entrando no carro importado dele, e nem olhou, nem ofereceu carona, nem perguntou se ela estava bem. Márcio fechou os olhos. Sentia que sabia onde aquela história ia parar. Naquele dia, debaixo da chuva,
segurando a mão da minha mãe encharcada. Eu prometi. Sebastião bateu a mão fechada no peito. Prometi que um dia ia voltar aqui, que ia mostrar que filho de faxineira pode vencer, que ia provar que roupa não faz pessoa, que dignidade não mora no preço da camisa. Ele olhou ao redor, para cada funcionário que tinha rido dele, que tinha filmado, que tinha zombado. Por isso vim vestido assim hoje. De propósito. Vim testar se esse banco tinha mudado em 30 anos. Vim ver se trataria um homem simples com respeito, sem saber quem ele é, sem saber quanto tem na conta. A revelação caiu como avalanche sobre todo mundo. Aquilo não tinha sido acaso. Tinha sido teste. Sebastião tinha vindo propositalmente vestido daquele jeito para ver como seria tratado. E eles tinham falhado miseravelmente. Vocês falharam, ele disse em voz alta, confirmando o que todos estavam pensando. Falharam do mesmo jeito que falharam com minha mãe 30 anos atrás. Porque gente não mudou, continuam julgando pela aparência. Continuam achando que pobre não merece respeito. Cláudia estava soluçando abertamente agora. Jefferson tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Até Edson, o segurança durão, estava com olhos vermelhos. A história tinha tocado em algo profundo. Tinha mexido com verdades que ninguém queria admitir, mas todo mundo sabia que existiam. Márcio finalmente encontrou coragem para falar, a voz saindo rouca de emoção e arrependimento. Senhor Sebastião, eu não tenho palavras. O que fizemos foi imperdoável. Não estou aqui buscando perdão, Sebastião respondeu. Estou aqui cumprindo promessa. Ele tirou do bolso da camisa alguns papéis dobrados, amassados, amarelados pelo tempo. Abriu com cuidado, como se estivesse segurando tesouro precioso. Esta aqui é a carteira de trabalho da minha mãe. 15 anos de serviço neste banco. 15 anos de invisibilidade. Ele mostrou as páginas para todos verem. Dava para ler. Aparecida Ferreira da Silva, auxiliar de limpeza, Banco Progresso. Tinha carimbo, assinatura, anos marcados ali. E sabe o que mais trouxe hoje? Sebastião perguntou, a voz tremendo de emoção. Trouxe algo que vai mudar tudo. Algo que vai honrar a memória dela de um jeito que essas pessoas que a ignoraram nunca imaginaram possível. Dr. Reinaldo se aproximou, completamente tocado pela história. O que o senhor trouxe, Sebastião? Sebastião olhou para todos ali, para aquele banco que tinha sido palco de tanto sofrimento da mãe dele, e disse com voz que não escondia mais a emoção. Trouxe a escritura de compra deste banco, porque 15 milhões não é todo meu dinheiro. É só o que está nesta agência. E vim aqui hoje para assinar os papéis que fazem de mim o novo dono. A revelação explodiu como bomba no meio do salão. O novo dono. Sebastião não era apenas cliente rico, era o dono, o patrão, o homem que agora mandava ali. E todos que tinham rido, todos que tinham humilhado, todos que tinham filmado, perceberam que tinham cometido o erro mais caro das próprias carreiras. Se alguém tivesse jogado uma bomba no meio do Banco Progresso, o efeito não seria diferente. Márcio sentiu as pernas bambas. Teve que se apoiar no balcão para não cair. A cor sumiu completamente do rosto dele, deixando uma palidez doentia que fazia parecer que ia desmaiar a qualquer momento. Cláudia deixou escapar um gemido de desespero e cobriu o rosto com as duas mãos. Jefferson simplesmente ficou paralisado, a boca aberta, os olhos arregalados, processando a informação que acabava de explodir na cabeça dele. O novo dono. Aquele homem que tinham tratado como lixo pelos últimos 20 minutos era o novo dono do banco inteiro. O homem que tinham filmado, zombado, humilhado publicamente, agora tinha poder de decidir o futuro de cada um deles com um simples estalar de dedos. Luciana começou a tremer. As mãos dela chacoalhavam tanto que ela teve que sentar numa cadeira antes que as pernas cedessem. Edson, o segurança que tinha sugerido que Sebastião procurasse um banco mais simples, fechou os olhos e respirou fundo, sabendo que tinha acabado de assinar a própria demissão. Dr. Reinaldo foi o único que não demonstrou pânico. Pelo contrário, um sorriso de satisfação apareceu no canto da boca dele. Justiça estava sendo feita. Aquelas pessoas que tinham julgado pela aparência estavam colhendo exatamente o que plantaram, e ele ia assistir cada segundo daquilo.
Sebastião continuava ali parado, segurando a velha carteira de trabalho da mãe como se fosse relíquia sagrada. Ele observava a reação de cada pessoa, via o medo crescendo nos olhos deles, via o arrependimento tardio começando a apertar os corações. Mas não havia satisfação cruel no olhar dele. Havia apenas uma tristeza profunda de quem constatou que o mundo não tinha mudado nada. Senhor Sebastião. Márcio tentou falar, mas a voz saiu tão fraca que mal dava para ouvir. Ele limpou a garganta e tentou de novo. Senhor Sebastião, por favor, me dê a chance de explicar. Explicar o quê? Sebastião perguntou, guardando a carteira de volta no bolso com cuidado. Que me tratou como lixo, que riu da minha cara, que fez aposta cruel só para me humilhar. Não precisa explicar. Eu vi tudo, ouvi tudo, senti tudo. As palavras caíram como chicotadas sobre Márcio. Ele abaixou a cabeça, incapaz de sustentar o olhar de Sebastião. A vergonha era tão grande que doía fisicamente. E vocês? Sebastião se virou para os outros funcionários. Cláudia, você fez piadas sobre cheiro. Luciana, você fez cara de nojo quando me aproximei do balcão. Jefferson, você filmou esperando postar minha humilhação nas redes sociais. Edson, você sugeriu que eu procurasse um lugar mais adequado para gente como eu. Cada nome chamado era como sentença sendo lida em tribunal. E cada acusação era verdadeira, impossível de negar, gravada na memória de todos que tinham presenciado aquela manhã terrível. Cláudia desabou a chorar. Não era choro discreto. Era soluço alto, desesperado de quem percebeu que tinha destruído a própria carreira com maldade gratuita. Senhor Sebastião, eu imploro. Eu tenho filhos. Preciso desse emprego. A menção aos filhos fez Sebastião fechar os olhos por alguns segundos. Quando abriu de novo, havia algo diferente ali. Uma dor mais profunda, uma memória que pesava toneladas. Filhos? Ele repetiu a palavra devagar. Minha mãe também tinha filho, eu. E sabem como ela conseguia me alimentar? Ninguém respondeu, mas todos estavam prestando atenção. Ela trazia comida das lixeiras daqui, Sebastião revelou, e a frase caiu como pedra pesada sobre a consciência de todo mundo. Quando tinha reunião de diretoria, sobravam salgadinhos, pedaços de bolo, sanduíches pela metade. As pessoas importantes jogavam tudo fora. E minha mãe, no fim do turno de limpeza, pegava aquilo para me dar de jantar. Luciana cobriu a boca horrorizada. Doutor. Reinaldo fechou os punhos, sentindo a injustiça daquela história no peito. Eu cresci comendo resto de festa de gente rica. Sebastião continuou, a voz carregada de emoção que não tentava mais esconder. Cresci sabendo que minha comida era o que outros jogavam fora. E sabem o que minha mãe dizia quando eu perguntava por que éramos pobres? Ele fez uma pausa, limpando uma lágrima que escapou. Ela dizia, meu filho, a gente é pobre de dinheiro, mas rico de coração. Nunca esqueça disso. Quando você crescer e vencer na vida, nunca trate ninguém do jeito que fomos tratados aqui. O silêncio era absoluto. Até os clientes que estavam na fila tinham lágrimas nos olhos. A história de Sebastião tocava em algo universal, em dores que muita gente conhecia, mas poucos tinham coragem de falar alto. Por isso vim vestido assim hoje, ele explicou. Não para testar vocês por maldade. Vim testar para saber se esse banco merecia continuar existindo com o nome que tem. Vim ver se os valores tinham mudado, se gente simples seria tratada com dignidade. Márcio estava chorando também agora. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto dele enquanto percebiam a dimensão do que tinha feito. Não tinha apenas humilhado um cliente rico. Tinha pisoteado a memória de uma mulher que trabalhou 15 anos naquele lugar sem nunca receber um obrigado. Minha mãe se chamava Aparecida, Sebastião disse, olhando ao redor como se estivesse falando com ela, onde quer que estivesse. Aparecida Ferreira da Silva. Ela limpou este banco de ponta a ponta durante 15 anos. E hoje, 30 anos depois, o filho dela voltou. Mas não voltou para pedir emprego. Voltou como dono. A frase ecoou pelas paredes daquele banco, carregando o peso de justiça poética, de círculo fechado, de promessa cumprida contra todas as probabilidades. Dr. Reinaldo se aproximou de Sebastião e colocou a mão no ombro dele com respeito profundo. Sua mãe estaria orgulhosa, Sebastião.
muito orgulhosa. Espero que sim, Sebastião respondeu, a voz falhando. Porque tudo que consegui na vida foi para honrar o sacrifício dela. Cada hectare de terra que comprei, cada safra que plantei, cada real que ganhei, foi pensando nela. Na mulher que acordava às 4 da manhã para limpar o chão que outros pisavam sem olhar. Ele se virou para Márcio novamente. O gerente estava destruído, com o rosto vermelho de tanto chorar, esperando a sentença que sabia que viria. E agora você quer saber o que vou fazer com vocês, não é? Márcio assentiu, incapaz de falar. Vou contar o que minha mãe faria, Sebastião disse. Ela era mulher de fé. Acreditava em segunda chance. Acreditava que as pessoas podiam aprender e mudar. Ele fez uma pausa longa, deixando a tensão crescer. Mas também acreditava em consequências. Que cada ação tem peso. Que não dá para humilhar alguém e fingir que não aconteceu nada. Cláudia soluçava alto agora. Jefferson tinha o rosto enterrado nas mãos. Luciana rezava baixinho, pedindo misericórdia. Por isso, vou fazer o seguinte, Sebastião anunciou, a voz firme. Vocês vão continuar trabalhando aqui. Não vou demitir ninguém hoje. O alívio que passou pelo rosto deles foi visível. Mas Sebastião levantou a mão, indicando que não tinha terminado. Mas vão trabalhar de um jeito diferente. Márcio, você não é mais gerente. Vai ser auxiliar de atendimento. Vai atender cada cliente, rico ou pobre, com o mesmo respeito. Cláudia, você vai trabalhar na limpeza por 3 meses. Vai fazer o que minha mãe fazia. Luciana, você vai ser responsável por receber pessoas simples que vêm ao banco com medo de serem humilhadas. Jefferson, você vai liderar programa de inclusão. Edson, você vai treinar a equipe de segurança para tratar todo mundo com dignidade. As sentenças foram dadas, uma a uma, calculadas para ensinar sem destruir, para punir sem crueldade, para transformar vergonha em aprendizado. E tem mais uma coisa, Sebastião continuou. Este banco vai passar por reforma completa. Vamos criar área de atendimento especial para pessoas de baixa renda. Vamos abrir contas gratuitas para trabalhadores domésticos. Vamos dar crédito justo para quem a sociedade esqueceu. E vamos colocar uma placa bem grande na entrada. Que placa? Dr. Reinaldo perguntou, curioso. Sebastião sorriu através das lágrimas. Um sorriso triste, mas cheio de propósito. Uma placa com a foto da minha mãe e os dizeres, em memória de Aparecida Ferreira, que limpou este banco por 15 anos e ensinou seu filho que dignidade não se veste, se carrega no coração. A emoção tomou conta do ambiente. Vários clientes começaram a aplaudir. Dr. Reinaldo foi o primeiro, batendo palmas com força, com admiração genuína. Logo outros se juntaram. O aplauso cresceu, ecoou, preencheu aquele espaço que minutos antes estava cheio de humilhação e agora estava repleto de algo diferente. Esperança, redenção, mudança. Márcio se aproximou de Sebastião, ainda chorando. Senhor Sebastião, prometo que vou honrar essa segunda chance. Vou trabalhar cada dia para ser digno do perdão que está me dando. Não é perdão que estou dando. Sebastião corrigiu. É oportunidade. Oportunidade de mostrar que pode ser melhor do que foi hoje. A escolha de aproveitar ou desperdiçar é sua. E então Sebastião fez algo que ninguém esperava. Ele estendeu a mão para Márcio. Não era abraço. Não era tapinha nas costas. Era aperto de mão. Firme. Respeitoso. O tipo de cumprimento que se dá entre iguais. Bem-vindo ao novo Banco Progresso, Sebastião disse. O banco onde todo mundo, independente de roupa ou conta bancária, vai ser tratado como gente. 3 horas depois, o banco tinha fechado mais cedo. Sebastião reuniu todos os funcionários no salão principal. Quase 30 pessoas ali. Gerentes, caixas, assistentes, seguranças, pessoal da limpeza. Gente que tinha ouvido o que aconteceu, mas ainda não sabia o que esperar do novo dono. Sebastião estava na frente, ainda com aquela roupa simples, botas sujas de terra. Mas agora ninguém olhava com desprezo. Olhavam com respeito misturado com medo. Dr. Reinaldo tinha ficado sentado no canto, querendo presenciar aquele momento histórico. Sei que estão assustados, Sebastião começou. Com medo do que vai acontecer. Se vão perder emprego, se vão ser punidos. O silêncio era tenso. Cada pessoa prendia a respiração.
Vou ser direto. Sim, tudo vai mudar, mas não do jeito que imaginam. Márcio estava na primeira fileira, olhos vermelhos. Cláudia ao lado, mãos entrelaçadas, tremendo. Luciana mordia o lábio. Jefferson olhava para o chão. Quero contar como cheguei até aqui, Sebastião disse. Não nasci rico. Não herdei nada. Conquistei cada centavo com trabalho. Ele parou e olhou pela janela. Quando minha mãe faleceu, eu tinha 17 anos. Ela trabalhou até o último dia. Acordou cedo, pegou o ônibus para limpar este banco. E no caminho de volta, sentiu dor forte no peito. Não deu tempo de ajudar. Funcionárias começaram a chorar. Fiquei sozinho, sem família, sem dinheiro, sem nada. Só tinha roupas e a carteira de trabalho dela. Bateu no bolso. Podia ter desistido. Mas lembrei do que ela sempre dizia. Não importa quantas vezes você cai, importa quantas vezes levanta. E quando levantar, ajuda quem está caído também. Márcio limpou os olhos. Começava a entender quem Sebastião realmente era. Fui trabalhar na roça. Comecei como diarista. Acordava antes do sol, trabalhava até o corpo doer. Em 2 anos, comprei meia hectare de terra. Plantei sozinho. Cavei, semeei, colhi. O lucro me permitiu comprar mais terra. Plantei de novo e de novo. A história prendia todos. Passei 10 anos assim. Dormia em barraco de lona. Comia arroz com ovo durante meses. Cada centavo voltava para a terra, para crescimento. Cláudia estava absorta. Entendia agora por que ele tinha vindo daquele jeito. Há 15 anos comprei minha primeira fazenda de verdade, 100 hectares. Passei a primeira noite no meio da plantação, olhando para o céu, chorando e conversando com minha mãe. Todos visualizavam a cena. E sabem o que prometi naquela noite? A voz falhou. Que quando ficasse rico, ia voltar neste banco, ia comprar este lugar e transformar em algo que honrasse a memória dela. Ele bateu no peito. Hoje cumpri essa promessa. E vocês me ajudaram. A frase confundiu todos. Como tinham ajudado? Vocês me mostraram que este banco precisa de mudança urgente, que ainda existe preconceito. Me deram motivação para fazer o que vim fazer. Caminhou até Márcio. Você me humilhou, fez aposta cruel, mas me mostrou que está preso em sistema que ensina a valorizar roupa e não caráter. Vou mudar esse sistema, com sua ajuda. Márcio levantou os olhos surpreso. Minha ajuda? Sim. Você vai ser prova de que pessoas podem mudar, que erro vira aprendizado. Sebastião voltou para frente. A partir de amanhã tudo muda. Vamos abrir 2 horas mais cedo para trabalhadores, criar área para pessoas de baixa renda, oferecer cursos gratuitos de educação financeira. Funcionários prestaram mais atenção. E tem mais. 10% de todo o lucro vai para fundo social. Vamos construir creche para filhos de funcionários, dar bolsa de estudo, criar programa de primeiro emprego para jovens carentes. Murmúrio de surpresa. Aquilo era transformação completa. Nesse momento, a porta se abriu. Uma mulher tímida entrou. Uns 50 anos, roupa simples, sacola de feira. Claramente trabalhadora doméstica. Desculpa, está aberto? Preciso pagar conta, mas posso voltar depois. Sebastião sorriu. Está vendo aquela senhora? É para gente como ela que este banco existe agora. Olhou para Luciana. Vai lá, atende ela do jeito certo. Luciana se levantou, limpou os olhos e caminhou até a mulher. Boa tarde, senhora. Seja bem-vinda. Como posso ajudar? A mulher ficou surpresa. Preciso pagar conta de água. Só tenho dinheiro. Sem problema. A senhora tem conta aqui? Não tenho. Gostaria de abrir uma? É gratuito. A mulher hesitou. Trabalho de diarista. Não sei se banco aceita gente como eu. As palavras perfuraram Luciana. Gente como eu. Era o que tinham feito Sebastião sentir. Senhora, este banco aceita todo mundo. Principalmente gente trabalhadora como a senhora. Vem comigo. Enquanto Luciana conduzia a mulher, Sebastião observava satisfeito. Viram? É isso que quero. Cada pessoa tratada com dignidade. Não importa quanto tem na conta ou como está vestida. Pausa. E para garantir isso, vou fazer algo que nenhum banco faz. Atenção máxima. Vou trabalhar aqui, pessoalmente, todos os dias, usando essa roupa simples, observando como vocês tratam cada cliente. Impacto imediato.
O dono ia trabalhar ali diariamente? Porque se eu ficar longe, vocês vão esquecer o que aprenderam hoje. Mas se eu estiver aqui, a mudança vai ser real. Márcio se levantou. Senhor Sebastião, o senhor é extraordinário. Não sou extraordinário. Sou apenas um filho honrando a mãe, fazendo o que ela não teve chance de fazer. Olhou para todos. Vocês vão me ajudar nessa missão. Juntos vamos provar que banco pode ser lugar de acolhimento, que dinheiro pode servir gente. Aplausos começaram tímidos, depois cresceram. Logo todos aplaudiam. Não por obrigação, por esperança. Por acreditar que mudança real era possível. E Sebastião sabia que aquilo era apenas o começo. Tinha muito mais para revelar sobre seus planos. Muito mais. Uma semana havia passado desde aquele dia que mudou tudo. O Banco Progresso reabriu suas portas, mas era um lugar completamente diferente. A placa dourada na entrada agora tinha a foto de Dona Aparecida com os dizeres que Sebastião havia prometido. Clientes que passavam pela calçada paravam para ler. Alguns até tiravam fotos. A história tinha se espalhado pelas redes sociais como fogo em mato seco. Dentro do banco, Márcio estava no balcão de atendimento. Não mais atrás da mesa envidraçada de gerente, mas ali na linha de frente, usando uniforme simples igual aos outros funcionários. Os primeiros dias tinham sido duros. Clientes antigos que o conheciam estranhavam vê-lo naquela posição. Mas ele estava cumprindo a determinação de Sebastião com seriedade. Cláudia estava no andar de cima, usando o uniforme de limpeza, passando pano nas mesas com dedicação que surpreendia até ela mesma. Descobriu que o trabalho braçal tinha algo de terapêutico, de honesto, que o ar-condicionado gelado do escritório nunca proporcionou. Luciana estava na área especial para clientes de baixa renda, atendendo com sorrisos genuínos que nasciam de arrependimento transformado em propósito. Sebastião chegou naquela manhã ainda vestindo roupa de trabalho. Tinha vindo direto da fazenda, como prometido. Alguns funcionários já cumprimentavam ele com naturalidade, sem aquele medo exagerado dos primeiros dias. Mas ele notou algo no ar, uma tensão sutil. Algo estava diferente. Dr. Reinaldo também estava lá. Tinha se tornado visitante frequente, fascinado pela transformação que testemunhava. Ele se aproximou de Sebastião com expressão preocupada. Sebastião, preciso te contar uma coisa. Ele disse baixo. Ontem à tarde, depois que você foi embora, um cliente entrou aqui. Homem bem vestido, terno caro, ar de superioridade. E eu vi Márcio hesitar. Sebastião franziu a testa. Hesitar como? O homem estava sendo grosseiro com uma senhora idosa na fila, reclamando alto que gente assim atrasava o atendimento. E Márcio demorou para intervir. Fiquei observando. Ele olhou, pensou, mas demorou quase 1 minuto inteiro antes de pedir educadamente para o homem ter paciência. A informação preocupou Sebastião. 1 minuto parecia pouco, mas era tempo suficiente para mostrar que a mudança ainda não estava completa. Que velhos hábitos de favorecer cliente rico sobre pobre ainda lutavam para voltar. Obrigado por me contar, Sebastião disse. Vou ficar de olho. Naquele momento, a porta do banco se abriu e entrou um homem que fez todos olharem. Tinha por volta de 30 anos, roupas rasgadas, mochila surrada nas costas, barba por fazer, aparência de quem vivia nas ruas. Ele olhou ao redor com insegurança, como se estivesse em lugar proibido. O silêncio no banco foi imediato. Clientes bem vestidos se afastaram sutilmente. Uma senhora puxou a bolsa para mais perto do corpo. Um casal trocou olhares desconfortáveis. E ali estava o momento. O teste real de tudo que Sebastião tinha tentado ensinar. Márcio viu o homem da posição dele no balcão. Sebastião observou atento a reação do ex-gerente. Viu o músculo da mandíbula de Márcio se contrair. Viu ele engolir seco. Viu a luta interna acontecendo na cabeça dele. E por uns 3 segundos eternos, Márcio não fez nada. Mas então algo mudou. Márcio deixou o balcão e caminhou direto até o homem. Bom dia, senhor. Seja bem-vindo ao Banco Progresso. Como posso ajudá-lo? O homem pareceu surpreso com a recepção. Eu queria abrir uma conta, mas não sei se... Claro que pode, Márcio disse com firmeza. Venha comigo. Vou te explicar todas as opções que temos. Sebastião observava tudo com atenção. Luciana também tinha parado o que estava fazendo para ver.
Cláudia desceu as escadas curiosa. Todos os funcionários que passaram pela transformação estavam prestando atenção naquele momento. Márcio conduziu o homem até sua mesa com respeito genuíno. Mas quando sentaram e começaram a conversar, o homem revelou algo que mudou completamente a situação. Na verdade, Sr. Márcio, o homem disse, a voz saindo diferente agora, mais firme, mais educada, eu não vim abrir conta. Márcio franziu a testa confuso. Não? O homem sorriu e tirou da mochila surrada um cartão de identificação. Meu nome é Felipe Andrade. Sou auditor social da Associação Nacional de Bancos Éticos. E estive aqui a semana inteira observando as mudanças que estão acontecendo. A revelação pegou Márcio completamente de surpresa. Ele olhou para Sebastião do outro lado do salão, que observava a cena com expressão neutra. Você sabia disso? Márcio perguntou. Sabia. Sebastião confirmou, caminhando até eles. Felipe é amigo pessoal. Pedi para ele passar a semana aqui, disfarçado de diferentes pessoas, testando se as mudanças eram reais ou apenas teatro. Felipe se levantou e estendeu a mão para Márcio. E devo dizer que fiquei impressionado. Você hesitou no primeiro segundo, eu vi, mas escolheu certo. Me tratou com dignidade mesmo quando achava que eu era morador de rua. Márcio estava processando aquilo tudo ainda. A semana inteira? Sim, vim vestido de entregador de gari, de faxineiro, de idoso com dificuldades. E em todos os testes vocês passaram, com algumas hesitações, mas passaram. Sebastião colocou a mão no ombro de Márcio. Porque mudança real não acontece da noite para o dia. Hesitar é normal. O importante é a escolha que você faz depois da hesitação. Lágrimas começaram a aparecer nos olhos de Márcio. Eu pensei. Por um segundo eu pensei em não atender ele direito. Pensei que ninguém ia ver, que não faria diferença. Mas você escolheu diferente, Sebastião disse. E essa escolha mostra que está realmente mudando. Felipe abriu a mochila e tirou de dentro um documento oficial. Vim hoje entregar isso pessoalmente. Estendeu o papel para Sebastião. O Banco Progresso acaba de receber certificação de instituição financeira inclusiva. Vocês são o primeiro banco do estado a conseguir isso. Aplausos explodiram no salão. Clientes que assistiam à cena começaram a bater palmas. Luciana chorava de emoção. Cláudia desceu correndo o resto da escada para abraçar os colegas. Até Edson, o segurança durão, estava com um sorriso largo no rosto. Mas Sebastião levantou a mão pedindo silêncio. Tinha mais uma coisa para resolver. Márcio, vem aqui. O ex-gerente se aproximou, ainda emocionado com tudo que estava acontecendo. Você fez uma aposta comigo no primeiro dia, Sebastião disse. Lembra? O sangue gelou nas veias de Márcio. Como tinha esquecido daquilo? A aposta idiota de pagar 20 mil reais. Senhor Sebastião, Você disse que se eu tivesse 10 mil reais na conta, pagaria o dobro. Eu tenho 15 milhões. Márcio abaixou a cabeça. Eu não tenho como pagar. Não tenho 20 mil reais. Nem perto disso. Eu sei, Sebastião disse. Mas aposta é aposta. E homem honra a palavra. O silêncio voltou. Todos esperavam para ver o que Sebastião ia fazer. Por isso, vou facilitar para você. Sebastião continuou. Não quero 20 mil reais seus. Quero que você doe 20 mil horas. 20 mil horas? Márcio não entendeu. De trabalho voluntário, ao longo dos próximos anos, ensinando educação financeira para comunidades carentes, mostrando para pessoas simples que banco não é lugar só de rico, que elas têm direito de estar aqui também. A solução era perfeita. Márcio sentiu um peso sair dos ombros e outro, mais leve e com propósito, tomar o lugar. Aceito. Com toda a gratidão do meu coração, aceito. Sebastião apertou a mão dele. Depois se virou para todos ali reunidos. E agora vou revelar a última parte do plano. O que não contei para ninguém ainda. A atenção de todos estava máxima. Este banco foi apenas o começo, Sebastião disse, a voz ganhando força. Nos próximos 5 anos, vou comprar e transformar outros 10 bancos pelo país. Criar rede de instituições financeiras éticas, lugares onde todo mundo, não importa quanto tem ou como se veste, será tratado com dignidade. O impacto da revelação foi imenso. Aquilo não era apenas história de um banco. Era movimento. Era revolução.
E cada um de vocês que aprendeu lição aqui vai liderar essas novas unidades. Márcio, Luciana, Cláudia, Jefferson, todos vão ensinar outros funcionários em outros lugares que roupa não faz pessoa, que respeito é para todos. Felipe sorriu orgulhoso. Sebastião, isso vai mudar o sistema bancário do país inteiro. Esse é o plano. Sebastião confirmou. Honrar minha mãe não apenas aqui. Honrar ela em cada canto onde banco existe. Transformar lugares de exclusão em lugares de acolhimento. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. Uma mulher jovem entrou correndo no banco, ofegante, procurando alguém. Quando viu Sebastião, os olhos dela se encheram de lágrimas. Senhor Sebastião? Ela perguntou, a voz tremendo. Sim, meu nome é Carla. Carla Ferreira. Ela fez pausa. Eu sou neta de Dona Aparecida. O mundo parou. Sebastião ficou completamente paralisado. Neta? Ele não sabia que a mãe tinha outros parentes. Como... Minha mãe era a irmã mais nova da sua. Vocês nunca se conheceram porque ela morava longe. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Acabei de descobrir toda essa história pela internet. Vi a foto da minha avó na entrada do banco. E vim correndo. Sebastião sentiu as pernas fraquejarem. Dr. Reinaldo o amparou. Era revelação demais para processar. Família. Ele tinha família. Sangue de Dona Aparecida ainda vivo no mundo. E naquele momento, todos perceberam que a história estava longe de terminar. Estava apenas começando uma nova página. 6 meses haviam se passado desde aquele dia que mudou tudo. O sol da manhã entrava pelas janelas do Banco Progresso, iluminando a foto de Dona Aparecida, que agora tinha lugar de honra não só na entrada, mas também no salão principal. Flores frescas eram colocadas ali todos os dias. Virou tradição silenciosa entre os funcionários. Um jeito de agradecer a mulher que nunca conheceram, mas que transformou a vida de todos eles. Sebastião chegou cedo como sempre, mas hoje era dia especial. A primeira unidade da rede de bancos éticos ia ser inaugurada em outra cidade. Márcio tinha sido escolhido para dirigir o novo lugar, levando tudo que aprendeu ali. O ex-gerente arrogante tinha se tornado o maior defensor da causa, dando palestras em escolas e comunidades sobre respeito e dignidade. Mas antes da viagem, tinha uma cerimônia importante acontecendo ali. Carla, a neta de Aparecida, tinha pedido para reunir todos. Ela estava ali parada no meio do salão, segurando uma caixa de madeira antiga nas mãos trêmulas. Ao redor dela estavam Sebastião, Márcio, Cláudia, Luciana, Jefferson, Edson, Dr. Reinaldo e dezenas de clientes que tinham se tornado parte daquela história. Quero agradecer a todos por estarem aqui. Carla começou, a voz emocionada. Depois que descobri que meu tio Sebastião existia, passei meses juntando histórias da minha avó, conversando com gente que trabalhou com ela, pegando fotos antigas, reunindo memórias. Ela abriu a caixa com cuidado. Dentro tinha cartas amareladas pelo tempo, fotos desbotadas, pequenos objetos que contavam a vida de Aparecida. Minha avó guardava tudo, e encontrei algo que vocês precisam ver. Carla tirou da caixa um caderno velho, com capa de couro gasto. Este era o diário dela. Ela escrevia todos os dias, mesmo cansada, mesmo sem ter estudado muito. Escrevia sobre o trabalho, sobre a vida, sobre os sonhos. Sebastião sentiu o coração acelerar. Não sabia que a mãe mantinha diário. Nunca tinha visto aquilo. Tem uma página específica que preciso ler, Carla disse, abrindo o caderno em marcador que tinha colocado. É de 30 anos atrás, do dia que ela começou a trabalhar aqui. O silêncio era absoluto. Carla limpou a garganta e começou a ler com voz tremida pela emoção. Primeiro dia no Banco Progresso. Acordei às 4 da manhã com o coração apertado. Medo de não dar conta, de fazer errado, de ser mandada embora. Mas pensei no meu Sebastião dormindo em casa. Pensei que esse trabalho ia dar comida melhor para ele. Roupa mais quente no inverno, caderno novo para a escola. Lágrimas começaram a cair dos olhos de Sebastião. Ouvir as palavras da mãe depois de tantos anos era como ter ela ali de novo, falando diretamente com ele. Carla continuou lendo. Cheguei no banco e o lugar é lindo. Chão de mármore que brilha igual espelho. Vidros transparentes onde dá para ver a rua. Mesas de madeira cara. Pensei, um dia meu filho vai trabalhar em lugar assim, não limpando,
trabalhando de verdade. Sentado nessas mesas, atendendo gente, sendo alguém importante. Cláudia estava soluçando. Luciana cobria a boca com as mãos. Márcio tinha lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Sei que vou ser invisível aqui. A leitura continuou. Sei que as pessoas vão passar por mim sem ver, mas não tem problema, porque eu vejo meu filho, vejo o futuro dele. E enquanto eu conseguir trabalhar, vou fazer esse menino crescer. Vou dar tudo para ele ter vida melhor que a minha. Esse é meu sonho. Meu único sonho. Carla parou de ler por alguns segundos, emocionada demais para continuar. Depois respirou fundo e foi para a última parte. E tem uma frase que ela escreveu no final. Uma promessa que fez para ela mesma. A tensão era insuportável. Todos esperavam as próximas palavras como se fossem revelação divina. Ela escreveu: se eu conseguir fazer meu filho se tornar homem bom, homem honesto, homem que trata todo mundo com respeito, então minha vida valeu a pena. Não importa se sou invisível. Não importa se ninguém sabe meu nome. Porque meu filho vai existir no mundo fazendo diferença. E isso é o que importa. Sebastião desabou. Caiu de joelhos ali no meio do banco que agora era dele, chorando como não chorava há anos. Todas aquelas décadas de trabalho duro, de luta, de construção, tinham sido para honrar a mãe. Mas agora descobria que ela sempre soube, sempre teve fé. Sempre acreditou que o filho ia ser alguém especial. Dr. Reinaldo se ajoelhou ao lado dele, abraçou pelos ombros. Márcio veio do outro lado. Cláudia, Luciana, Jefferson, todos se aproximaram formando círculo ao redor de Sebastião. Carla se juntou a eles, segurando o diário da avó como se fosse tesouro sagrado. Ela conseguiu, Sebastião disse entre soluços. Minha mãe conseguiu. Fez de mim homem que ela sonhou. Conseguiu mais que isso, Carla disse suavemente. Ela fez de você homem que está mudando milhares de outras vidas. Olha ao redor, tio. Olha o que você criou aqui. Sebastião levantou os olhos. Viu funcionários que tinham se transformado. Viu clientes simples sendo atendidos com dignidade. Viu a foto da mãe na parede, sorrindo eternamente naquele lugar que um dia a tratou como invisível. E viu que tinha cumprido a promessa. Não apenas de comprar o banco, mas de transformá-lo em algo que honrava cada minuto que ela trabalhou ali. Tem mais uma coisa, Carla disse. Encontrei isso também. Ela tirou da caixa uma foto antiga. Era a Aparecida jovem, talvez com 20 e poucos anos, segurando um bebê no colo. O bebê era Sebastião. Atrás deles, dava para ver o prédio do banco em construção. Esta foto foi tirada no dia que o banco foi inaugurado. 45 anos atrás. Minha avó passou por aqui, viu o lugar sendo construído e pediu para alguém tirar foto dela com você na frente do prédio. Sebastião pegou a foto com mãos trêmulas. Nem lembrava daquilo. Era pequeno demais. Mas a mãe tinha registrado aquele momento. Como se já soubesse que um dia aquele lugar seria importante na história dos dois. É como se ela tivesse previsto tudo, Dr. Reinaldo murmurou impressionado. Não previu, Sebastião disse, limpando os olhos e olhando para a foto. Ela plantou. Plantou sementes de dignidade, de respeito, de honra dentro de mim. E hoje essas sementes viraram árvore grande que dá frutos para todo mundo. Ele se levantou devagar, ainda segurando a foto. Caminhou até a foto grande da mãe na parede e colocou a foto antiga embaixo, como se estivesse completando um altar. Mãe, conseguimos. Fizemos deste lugar tudo o que você sonhou. Um lugar onde gente igual você é tratada com respeito. Onde ninguém é invisível. Naquele momento, a porta do banco se abriu. Entrou uma mulher de uniforme de limpeza, tímida, com aquele jeito de quem não sabe se pode estar ali. Era nova no trabalho. Primeira semana. Ela olhou ao redor nervosa, vendo todas aquelas pessoas reunidas. Sebastião viu ela e sorriu através das lágrimas. Caminhou até ela e estendeu a mão. Bom dia, seja bem-vinda ao Banco Progresso. Como é seu nome? A mulher ficou surpresa. Ninguém nunca tinha apertado a mão dela em lugar nenhum onde tinha trabalhado. Maria, Maria das Dores. Maria, prazer em conhecer. Eu sou Sebastião. E quero que saiba de uma coisa muito importante. Ele apontou para a foto de Aparecida na parede. Aquela mulher ali era minha mãe. Ela trabalhou aqui limpando este banco por 15 anos. E hoje,
Este banco existe para honrar ela, para honrar você, para honrar cada pessoa que trabalha duro e merece dignidade. Maria começou a chorar. Não esperava aquilo. Não esperava ser vista. Não esperava ser importante. Seu trabalho aqui é sagrado. Sebastião continuou. Você não é invisível. Você é fundamental. E todo mundo aqui, apontou para os funcionários, vai tratar você com o respeito que merece, porque aprendemos que valor de pessoa não está no cargo, está no coração. Maria mal conseguia falar de tanta emoção. Obrigada, senhor. Muito obrigada. Sebastião abraçou ela. E naquele abraço, estava abraçando a mãe. Estava abraçando todas as faxineiras invisíveis do mundo. Estava abraçando todo o trabalhador que já foi diminuído por gente que acha que roupa cara faz pessoa grande. Ele se virou para todos ali reunidos. Funcionários, clientes, família que acabava de encontrar, e disse com voz firme, carregada de emoção, mas também de certeza absoluta: minha mãe me ensinou que dignidade não se veste, dignidade se carrega no coração. Ela passou 15 anos limpando o chão de banco, sendo tratada como se não existisse. Hoje, 30 anos depois, o filho dela é dono deste banco. Mas não é dono para ter poder, é dono para ter responsabilidade. Responsabilidade de fazer diferente, de tratar gente como gente, de lembrar que todo mundo, não importa a roupa, não importa o trabalho, não importa o dinheiro, merece respeito. Ele olhou para a foto da mãe uma última vez. Obrigado, mãe, por cada sacrifício, por cada madrugada acordada, por cada chão lavado, por cada humilhação que engoliu calada para me dar vida melhor. Você não foi invisível, você foi gigante. E este banco é prova eterna disso. Aplausos explodiram no salão, mas não eram aplausos comuns. Eram aplausos carregados de lágrimas, de transformação, de lição aprendida para a vida inteira. E enquanto todos ali choravam e aplaudiam, Sebastião olhou pela janela e viu uma mulher simples passando na rua. Roupa de trabalho, sacola de feira, pressa de quem vai pegar ônibus. E pela primeira vez na vida, ele entendeu completamente. Sua mãe tinha vencido. Não porque o filho ficou rico, mas porque o filho aprendeu a ver aquela mulher na rua, a enxergar valor onde outros só veem invisibilidade. E essa era a maior riqueza de todas.